Olá, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindos à última edição do ano do Brechas Urbanas. E como toda a última edição do ano, edição de gala, estamos no auditório mais nobre do Itaú Cultural. E é uma noite especial para mim também, porque foi nessa sala, no ano passado, que eu participei da primeira vez aqui do Brechas como convidado, não como moderador. E o tema daquela noite, que foi a última do ano passado também, era cérebro e cidade. Como as vias cerebrais, como as vias urbanas são criadoras de realidades. Eu acho que, de alguma forma, essas duas noites dialogam muito. Porque o tema de hoje é cidade e loucura. Mais especificamente, o espaço da loucura na cidade, ou, de uma outra forma, que a gente vai discutir aqui também, o espaço da cidade na loucura. Às vezes podem parecer conceitos muito distantes, mas cidade e loucura estão mais próximas do que parece. A criação e a evolução das próprias cidades se confunde muito com a transformação e com o conceito do que é ser louco. A dinâmica social delas, as dinâmicas interromper, que eu preciso fazer o aviso, eu sou um pouco gago, gente, mas no começo, então daqui a pouco melhora. Mas a dinâmica social, a dinâmica econômica, também define muito a forma como a sociedade lida com aquelas pessoas que, de alguma forma, não se adequam nesse conceito bastante arbitrário e bastante mutante do que é ser normal. E eu acho um tema especialmente interessante discutir hoje, primeiro porque a forma como os psiquiatras, como o movimento antimanicomial está avançando muito rápido, né? E como a cidade, de acordo com muitos desses especialistas, não é um problema em si, mas pode ser parte da solução da terapia e da forma como a gente entende as pessoas nessa condição. E, de outra forma, eu acho especialmente interessante porque a cidade também está sendo vista cada vez mais como uma produtora de transtornos mentais. A gente vive numa sociedade cada vez mais diagnosticada, cada vez mais medicalizada, onde grande parte da nossa experiência humana está virando, de alguma forma, patologia. Isso nos obriga também a pensar também o que significa saúde mental ser bem ajustado numa dinâmica e numa cidade que não é exatamente o melhor exemplo de sanidade, né? Então, para isso, temos três pessoas formidáveis, vamos trazer ao palco. Queria convidar, antes de mais nada, Peter Pelbart, filósofo, escritor, alguém que trabalha e pensa muito sobre esse assunto. Peter, por favor, venha ao palco. Salva de palmas. Peter, se puder ficar naquela cadeira ali. Queria chamar ao palco a Flávia Blickstein. Ela é psicóloga, pesquisadora, tem um trabalho brilhante de pesquisa em crianças em situação de internação. A gente vai falar bastante disso com ela. E, por último, mas não menos importante, Babilak Bar, artista, residente de Belo Horizonte, um dos coordenadores do Trem Tantan e de projetos incríveis em Minas, que ele vai falar bastante sobre isso, então eu não vou me alongar mais, porque eles que têm coisas bem mais interessantes para dizer. Mas eu queria começar com a Flávia. A gente teve uma conversa, Flávia, eu achei muito interessante, acho que é um bom ponto de partida em relação ao nosso tema de hoje. Você falou da cidade, na verdade, como um espaço de possível terapia, de reinserção, como a cidade pode ser mais uma solução para a loucura, para os transtornos psíquicos, do que um lugar a ser evitado. E como isso dialoga muito com a história da cidade em relação a quem não está no padrão de normalidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você não quis trazer imagens, mas eu trouxe uma que eu acho que tem a ver com o que a gente conversou, que é um quadro do médico Philippe Pinel, que foi um dos pais da psiquiatria moderna. E essa é uma cena real, em tese, quando ele chegou para desacorrentar os loucos de um manicômio de Paris, no século XVIII. Então, queria começar por aí.
Bom, boa noite. Gostaria de começar agradecendo a organização pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e com todos vocês, discutindo esse assunto que eu considero de extrema importância. Queria também aproveitar para dizer, para exaltar a coragem do Itaú Cultural de discutir essa temática e de fazer essa exposição maravilhosa, que imagino que vocês devem ter visto. Quem não viu, por favor, não perca. Queria parabenizar, porque acho que vocês fizeram essa exposição de uma maneira absolutamente respeitosa e responsável. A Nise merece um cuidado como que vocês tiveram com a obra dela. Então, obrigada por isso. Bom, então, respondendo essa pergunta, vou discutir aqui um pouco com vocês sobre a própria história da saúde mental no Brasil, né? Para a gente pensar nisso, precisamos partir do ponto, pensar no relativismo da palavra loucura, né? Então, loucura é um conceito. Isso significa que o significado de ser louco se modifica de acordo com o contexto histórico, político, social em que o sujeito está inserido. Então, o significado de ser louco muda, e além, em relação a isso, as práticas e ações destinadas ao louco também se modificam. Depende da concepção que eu tenho sobre loucura, eu defino então práticas relacionadas a isso. No Brasil, a gente tem dois modelos, né, de atenção em saúde mental. Então, tem um primeiro modelo que a gente conhece chama de um modelo hospitalocêntrico ou modelo asilar, né? Hospitalocêntrico porque, como o nome diz, ele tem o hospital, essa instituição, que é o hospital psiquiátrico, como central no tratamento da loucura, né? O primeiro manicômio que a gente tem no Brasil foi o nome primeiro era Hospício Pedro II, que foi inaugurado em 1852, mas logo, poucos anos, ele já estava num estado de superlotação e outras instituições foram sendo inauguradas, como o Juqueri, que foi em 1898, e Barbacena, o manicômio de Barbacena, em 1903, mas tivemos muitos outros que foram, essa instituição foi se proliferando. O que eu gostaria de discutir, que tem a ver com essa pergunta, é que este modelo de atenção ele compreende a loucura, né, como uma doença, e como uma doença que, então, deve ser curada. O sujeito considerado louco, ele deve, então, ir para essa instituição que tem como finalidade restabelecer a sanidade, né? Restabelecer a normalidade, então, daquele sujeito. Isso significa que, dentro desse contexto, a loucura não pertence à cidade, né? O louco deve sair da cidade, se tratar, e, então, quando ele tiver normal, ele, então, retorna para a cidade. A cidade, nessa concepção, não abarca a loucura. E, dentro dos hospitais psiquiátricos, o que a gente teve aqui no Brasil foram diversos, dependendo do momento histórico, práticas, como, por exemplo, a lobotomia, ou choque insulínico, eletroconvulsoterapia, depois as medicações. Enfim, as práticas são diferentes, mas a lógica é essa, né? A lógica é que a loucura é alguma coisa que o sujeito tem que se livrar, para que, a partir disso, ele possa viver e ocupar a cidade. O que a gente teve como consequência desse modelo, né, que foi executado em todo o século passado? Na verdade, as pessoas foram para os manicômios e elas não voltaram. A consequência foi que a gente teve a criação de um contingente enorme de pessoas que se tornaram moradores de hospital psiquiátrico, né? Porque, justamente, quando você vai para essa instituição e passa a habitar, quando você sai da cidade, você também perde todos os vínculos afetivos, os outros papéis que você exercia. Você não é mais primo, irmão, marido, estudante. Você é só o paciente psiquiátrico, o louco, né? O louco que está
Então, esse rompimento dos vínculos, né, e as pessoas, o manicômio foi se tornando também um lugar lucrativo, né, as pessoas foram para os manicômios, perderam lá os seus vínculos e passaram por um processo de institucionalização, né, porque essa vivência manicomial ela vai causando mesmo uma destruição do sujeito na medida em que impõe a ele essa única existência. Mais distante ainda de uma possível melhora. Exatamente. Ou de uma cura, entre grandes aspas. Isso, né? Isso é bastante importante porque a consequência, esse modelo se tornou ineficiente. Isso traz mais malefícios do que benefícios para os sujeitos. Exatamente. Então, em contrapartida, posso falar já da contrapartida? Claro, por favor. Então, vai. É sua fala. Em contrapartida, então, a partir do final dos anos 70, 80, os trabalhadores, familiares e usuários de saúde mental começam a se organizar num... desculpa, esqueci de uma coisa. Tem alguns livros e documentários que mostram um pouco dessa realidade manicomial. Um deles é o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que relata lá sobre a situação de Barbacena com 60 mil mortos. Mas a gente tem o Capa Branca, que é um livro que também fala do Juqueri, que tivemos 15 mil pessoas habitando aquele manicômio. Então, a gente teve essa consequência. Aliás, em 2014, só para a gente ter uma ideia de números, a gente teve um censo que foi, apenas no estado de São Paulo, foi calcular quantas pessoas ainda estão nessa condição de moradores de hospital psiquiátrico e chegou-se um número aproximado de 4.400 pessoas só no estado de São Paulo. Então, na verdade, a gente teve mesmo... em 2002, a gente tinha aproximadamente 50 mil leitos em hospital psiquiátrico. Então, 50 mil leitos no país? No país. Então, a gente tem o que foi acontecendo, que as pessoas foram indo para essas instituições, não voltaram, e essas instituições foram apenas aumentando, né? Então, começa a surgir um movimento para denunciar as situações de maus tratos nessas instituições, para denunciar a própria mercantilização da loucura, né? Porque se tornou lucrativo ter essas instituições se tornaram lucrativas, então, para fazer uma denúncia disso, e lutar pelo cuidado em liberdade, né? Então, por sinal, agora, em começo de dezembro, vai ter um encontro em Bauru para comemorar os 30 anos do segundo encontro de trabalhadores, onde criou-se o slogan Por uma Sociedade Sem Manicômios, e produziu-se um documento dos trabalhadores dizendo: a gente não vai compactuar com a exclusão. Mas eu vou chegar na cidade agora. O que esse modelo, né, que a gente chama de reforma psiquiátrica, que esse grupo de pessoas que começa a luta antimanicomial defende, né? A gente vai entendendo que o sujeito em processo que vive uma situação de sofrimento psíquico não pode perder direitos, né? Então, eu não posso ser privado de liberdade porque eu estou numa situação de sofrimento, eu não posso ser privado da escola, porque... Então, isso é uma defesa importante. A pessoa, o louco, tem direitos, né? Outra coisa é que a gente vai justamente compreender a loucura e o tratamento de uma outra forma. Então, compreende-se que a gente modifica o lugar da intervenção do sujeito e seus sintomas para o contexto desse sujeito em sofrimento. Vou explicar melhor. Então, se antes eu pegava... Vou
pegar você, hein, Babilac? Se antes o Babilac pirou, certo? Pirou. Aonde eu ia... Clínico é esse, né? O termo clínico, pirou. Pirou, exatamente. Quais eram as práticas? Eu internava Babilac e ia, então, incidir sobre ele e sobre seus sintomas, né? Isso, ou eu operava o cérebro, ou dava medicação, ou tal, para que ele deixasse de ter esses sintomas, né? Agora eu mudo o lugar da intervenção. Eu não quero mais que o Babilac deixe de ser ele mesmo, mas eu quero que ele possa viver como ele é dentro do seu território, certo? Que ele possa viver e ter o seu cuidado em liberdade. Então, pode ser pirado, eu também, graças a Deus. A gente não quer mais que as pessoas deixem de ser o que elas são, mas a reforma psiquiátrica vai justamente preconizar que as pessoas possam viver da forma que elas são e que não sejam privadas de liberdade, que possam exercer sua autonomia e autonomia. Então, o sujeito pode, da forma que ele é, escolher os modos de vida dele e as coisas que ele quer fazer, e aí que entra a cidade. A cidade, né, nesse contexto, ela a inclusão na cidade, no espaço urbano, é justamente o que proporciona essa possibilidade de cidadania e autonomia, né? A cidade, o território onde a pessoa habita, pulsa a vida, né? Pulsa as suas relações. É no território, é na cidade que eu sou vizinho, é na cidade que eu sou pai e mãe, é na cidade que eu sou, enfim, psicólogo, pedreiro, qualquer coisa assim, né? E é na cidade que eu sou criativo, que eu tenho as relações e inter-relações. Então, a gente entende justamente que é quase como se a gente dissesse que eu não preciso fazer uma reabilitação no sujeito porque ele deixe de ser quem ele é, mas eu preciso fazer uma reabilitação na comunidade, para que as pessoas caibam nas comunidades da forma que elas são, né? Então, o tratamento é em quem não é louco também, né? Precisa melhorar isso, né? Exatamente. Então, eu diria que o papel da cidade é fundamental nessa leitura, né? Eu diria que a loucura precisa da cidade, né? As pessoas em sofrimento psíquico precisam da cidade, precisam do espaço urbano, dos encontros, porque é a cidade que nos faz, né? E, por outro lado, eu também arrisco aqui a dizer que a cidade precisa da loucura, porque é só a partir da vivência, da diversidade dentro da cidade que a gente tem uma cidade com menos intolerância e, por que não dizer, uma cidade democrática. Obrigado, Flávio. Tem muita coisa que eu podia te perguntar depois da sua fala, mas vamos passar para o Babilac. Deixa eu voltar aqui para pegar as suas imagens, que você fez a lição de casa e nos mandou bastante material. Babilac, ótimo, a gente adora isso. Babilac, você tem um trabalho interessantíssimo e há 30 anos você trabalha diretamente com essas pessoas. Você trabalha diretamente com os loucos, com as pessoas que têm 15 anos. Você está há 30 anos em Belo Horizonte. Achei que você tinha começado já. Mas há mais de 30 anos você se interessou pelo assunto. Eu queria começar te perguntando, como você se interessou pelo assunto, qual a sua visão no começo disso, e como você se engajou tão profundamente no movimento, e isso, de alguma maneira, definiu muito da sua arte, de quem você é como um criador, como músico, como poeta. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você entrou nisso e de que maneira isso mudou a sua cabeça criativa também. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui também o convite, né? Participar de um projeto tão interessante, né? Tão significativo. E também falar da importância dessa exposição que traz a Anísia da Silveira, uma pessoa tão importante, né? para a psiquiatria brasileira. E eu
sou fruto, sim, de um desdobramento, de um pensamento da Anísia da Silveira. Então, assim, se eu estou aqui hoje falando, né, é por causa da Anísia. Então, parabéns ao Itaú por trazer uma exposição tão corajosa, como você falou, e com muita competência. Em cima da sua pergunta, é o seguinte, eu comecei a lidar com a loucura desde da Paraíba, né, assim, desde a minha infância. Eu lembro, eu tive uma oportunidade de conhecer um louco de rua, né, já trazendo já para a cidade, louco de rua, e tinha uma louca que é muito interessante na Paraíba. Imagine, eu costumo dizer que essa louca, ela é a mãe da... Essa aqui, né? É a mãe da performance paraibana. Imagine um louco, uma louca, andando de cavalo pela cidade, entrando em teatro, no Palácio do Governo, interferindo no dia a dia da cidade. Essa mulher, o nome dela era Maria Isabel Bandeira. E ela tinha um apelido, né, chamava ela de Vassoura. Então, quando ela passava na rua e chamava ela de Vassoura, mas a cidade virava um redemoinho, porque ela xingava todo mundo, até o Papa. E aí ela era uma figura folclórica, né? Então, eu lembro eu indo com a minha mãe, menino, eu vi uma situação dessa, né? Assim, a Vassoura atravessar a cidade de cavalo com a bandeira do Brasil, uma performance, assim, aquilo, né? E aquilo me marcou profundamente aqui, o menino, a Maria Isabel Bandeira, e também marcou muito ainda, porque ela é de uma região da Paraíba, da Zona da Mata, uma região também onde aconteceu uma escravidão forte na Paraíba, negra, né? Assim, também eu faço esse recorte na loucura sobre a questão da negritude, né? Isso me marcou muito. A Isabel Bandeira, a Vassoura, ela fazendo aquelas performances, era recorrente, e hoje ela está num livro, Personalidade da Paraíba. A Bandeira, ela é tão assim conhecida na Paraíba que ela tem um capítulo num livro chamado Personalidades Paraibanas, e a Vassoura, Maria Isabel Bandeira, ela está presente nesse livro. E então ela virou inspiração para muitos artistas, escritores, poetas, né? E esse registro fantástico aí desse fotógrafo que eternizou a Vassoura. Aí eu tive um outro louco de rua também que eu conheci na Paraíba. Esse aí também é uma figura marcante, Antônio Rasga-Rua, né? E essa figura, ele transitava a cidade e sumia, e aparecia, ficava sempre em frente de uma igreja e não falava com ninguém, essa figura, atravessando a cidade, sempre em silêncio. Eu, já na adolescência, eu olhava aquela figura que ele me encantava, né? Aquela figura tão misteriosa, o João Rasga-Rua. E sempre carregando esses várias vestes e vários sacos, né? Vários sacos nas costas, indo para algum lugar que ninguém sabia, né? Assim, que lugar é esse que o João Rasga-Rua ele caminhava e o que ele levava naqueles sacos, né? Parecia era uma metáfora de nós, que sempre correndo e não sabemos para onde vamos, né? E João Rasga-Rua era essa figura que me encantou muito, João Rasga-Rua. E aí, nesse período, eu tinha uma visão muito romântica da loucura, né? Achava isso fascinante, uma figura totalmente desprovida, sem se preocupar com o dia a dia, livre, dormindo em praça. Eu, como adolescente, achava aquilo maravilhoso, assim, né? Eu quero, poxa, totalmente tem uma vida livre, e a cidade era dele, né? É uma figura que a cidade, tanto a Maria Isabel Bandeira quanto o Antônio Rasga-Rua, a cidade era deles, né? Eu já conheci loucos, por exemplo, conheci uma louca no Recife, numa praça, Marcel Pinheiro, que ela era a dona da praça. Então, eles são donos da cidade, e se apropriam, às vezes, de alguns ambientes urbanos, né? Então, nesse período, eu tinha uma visão muito romântica, eu me encantava com essas personalidades, mas a minha vida ela se transforma muito assim, quando eu vou para Belo Horizonte. Eu saio de João Pessoa e vou morar em Belo Horizonte, já trabalhando com arte,
E aí eu tenho uma oportunidade de trabalhar já conhecer o movimento da reforma psiquiátrica, o movimento antimanicomial, conhecer o movimento, né? E ali eu já tive contato com toda essa malha manicomial, né? Fui ter conhecimento de todas aquelas pessoas que viviam ali presas, que aquele era uma tragédia totalmente, né? O manicômio. Pessoas sem convívio social. Eu fiz trabalho criativo com pessoas que viveram 30 anos no manicômio e pessoas que perderam totalmente a noção de como fazer as coisas, perderam até não sabia nem falar as pessoas, 30 anos fora do convívio, não sabia lidar com nada. E você pôr uma caneta e fazer um ciclo, e a pessoa não sabia fazer um ciclo. Então, na minha entrada no movimento antimanicomial, conhecer a reforma e trabalhar num dispositivo, isso foi muito importante para mim, né? E para eu conhecer realmente o que era louco, a dor que existia na loucura, e também o aspecto político que estava por trás daquilo, porque tinha, como você falou muito bem, né? Tinha esse interesse político de manter 50 mil leitos funcionando no Brasil, né? E hoje a gente vive numa possível retrocesso. Isso pode voltar. Nós estamos num perigo, né? Tudo isso voltar. Uma pessoa que usar um cigarro indevido aí pode se enquadrar aí para o manicômio, né? Então, dentro desse dispositivo, fiz um trabalho fantástico com poesia, com percussão, com música, com pintura, e conhecendo essa singularidade, né, dessas pessoas. Aí, por exemplo, nesse momento aí, a gente leva para em Belo Horizonte, a gente leva 5.000 loucos para a rua para protestar e comemorar a loucura. Então, assim, lá em Belo Horizonte, o movimento antimanicomial, assim, há uma celebração da loucura. Celebrar a loucura, né? A loucura não é um problema. Pelo contrário, ela é uma... Como fala Lacan, louco é para quem pode, né? Então, louco é para quem pode. Então nessa minha convivência no movimento antimanicomial, trabalhando com vários signos, né? Então, assim, eu lembro quando eu fui desenvolver um trabalho nas minhas primeiras experiências, porque eu sou percussionista. Aí eu fui desenvolver um trabalho de ritmo. E aquilo, para mim, foi muito importante, né? Porque é muito importante, porque as pessoas... O ritmo, para mim, os tambores são fundamentais na organização do sujeito. Tanto que os tambores foram tão perseguidos na história do Brasil, né? Na história do mundo. O ritmo como expressão, o ritmo, né? Então, quando eu cheguei na saúde mental e coloquei os tambor na mão do usuário, e que eles começaram a tocar, né? Porque existia ali um pensamento de fazer arte contemporânea. Uns loucos, né? Achando que todo louco é artista e fazia arte de vanguarda. Mas ali eu percebi ali uma coisa interessante ali. Espera aí, muitos ali não tinham escolaridade, muitos ali não tinham acesso a esses códigos estéticos tão sofisticados de uma arte contemporânea. Eu falei, gente, eu vou trabalhar com o aspecto da cultura brasileira. Então eu levei lá samba. Muitos ali eram do morro, né? Era da favela, se identificaram profundamente com o samba. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa ali, apresentando compositores, Martinho da Vila, e, ao mesmo tempo, ali enfrentando hoje uma coisa que a gente que é arte educador e que está trabalhando com esse público, com essa clientela. Você hoje tem um grupo de resistência, né? Esse grupo evangélico está crescendo muito. E, às vezes, tem usuário que é cooptado ali pelo movimento evangélico e eles não querem tocar tambor, não querem tocar samba. E aí você tem que fazer um trabalho de reeducação em toda a instituição, né? Da importância de tocar samba, de fazer uma pesquisa, né? Então, o fato de levar
os aspectos da cultura brasileira. Apresentar Mário de Andrade, apresentar o Bumba Meu Boi, apresentar Maracatu para essas pessoas foi muito importante, porque estava falando delas, dessas pessoas, né? E aí, além de trabalhar com o aspecto rítmico, o aspecto sonoro, aí veio também o aspecto da imaginação, do imaginativo, trabalhar com signo, né? Com pintura, com escrita, né? Porque o tambor ele possibilitou tudo isso, né? Essa multiplicidade de linguagem, né? Porque a percussão e a cultura afro é uma cultura multimídia, é uma cultura plural. Então, assim, a minha base é a percussão, né? Foi a percussão que me estruturou como sujeito e ela que me deu todas as vertentes de como trabalhar com várias linguagens, né? Então, trabalhar com poesia, trabalhar com reciclagem, trabalhar com material reciclado, porque nesses ambientes não tem materiais para se trabalhar com abundância. Então, o artista, nesses ambientes, tem que ser muito criativo e tem que ressignificar o tempo todo. E, todo dia, você tem que ser criativo. Então, esse trabalho que eu fiz, junto com esse pessoal do movimento antimanicomial, a grande base e a grande estrutura que eu buscava com isso era tirar essas pessoas desse dispositivo e levar para a cidade. Fazer com que essas pessoas elas tenham acesso aos bens culturais, dialogar com os artistas, estar nesse espaço, e no cinema, e no teatro. E eu sempre fiz sempre tive uma preocupação, eu nunca quis fazer só também um grupo musical, só de loucos. Também eu percebi que isso também era excludente. Então, eu procurava ter diálogos com os artistas, né? Misturar ali, porque, na realidade, se você for ver, assim, ninguém é normal, né? Então, às vezes, eu levava um artista e aí, os artistas tinham sintomas até muito idênticos. Então, assim... Aí já fica, né? Então era... Não, porque, na realidade, assim, é muito próximo. Assim, o problema é da estigmatização, né? Se o indivíduo ele se identificou com estigma e a sociedade... Isso é o grande problema. Então, o poder da arte é esse, é tirar esse estigma. Porque quando um usuário, um louco, ele faz uma produção artística e ele está dialogando com um artista, ou num teatro, ou num cinema, você tira esse lugar desse estigma pejorativo que foi criado sobre o louco. E o louco, esse indivíduo, esse sujeito portador de sofrimento psíquico, ele dialoga de pé de igualdade. Ele passa a ser um criador. Então, você tira esse preconceito, você tira esse estigma, né, que foi colocado no louco como um indivíduo violento, perigoso e não criativo. Aí você mostra a sua potência criativa, né? E aí, nesse ambiente, eu conheci figuras fabulosas, figuras muito criativas, figuras com um imaginário riquíssimo, e muitos deles estiveram no mundo da normalidade, assim. Muitos deles estiveram no mundo da normalidade. Hoje eu trabalho num projeto que eu convivo de pedreiro a piloto de avião. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito próxima da gente. Assim, pessoas que fazendo graduação, que surta e vai para o serviço substitutivo, né? Hoje, na universidade, há um grande problema assim, com o uso abusivo de drogas, né? Hoje eu trabalho com tudo isso está dentro do tema da cidade, né? Claro. Né? Então, hoje, a juventude, hoje, né, na universidade, tem até hoje a questão do uso de álcool e drogas. Tudo isso leva a gente vai falar um pouco disso porque a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco porque é uma das fronteiras que a indústria da internação está tentando se refazer, né, através da internação de usuários de substâncias. Daqui a pouquinho a gente volta, que eu vou pedir para você mostrar um pouco do trabalho musical mesmo e falar um pouco da banda que você montou e do trabalho que vocês têm desenvolvido. E vou passar a bola para o Peter. Peter, você foi super misterioso, você não quis me contar muito do que você tinha para falar, mas você disse que tem uma história muito interessante para contar e queria saber o que você tem a dizer sobre o que você acabou de ouvir também.
Não tem mistério nenhum. Eu não sabia o que ia acontecer aqui, e não sei ainda. Adorei o que eu ouvi dos dois. E eu tinha Eu queria fazer um pequeno relato. Quem sabe ele traga alguma matéria assim, bem encarnada sobre a questão que foi colocada, loucura e cidade. Há uns... Bom, só para situar, eu faço parte de um grupo de teatro chamado Companhia Teatral Waynes, que existe em São Paulo há 20 anos. E é um grupo que nasceu no Hospital Dia e depois saiu desse Hospital Dia psiquiátrico. E é constituído por supostos loucos de carteirinha e loucos sem carteirinha. Eu faço parte do bando sem carteirinha, mas há uma reversibilidade ali. Então, a gente já há 20 anos ensaia semanalmente e já montamos, sei lá, umas 7, 8 peças e apresentamos talvez 800 vezes em quase todos os continentes do planeta. Eu não estou delirando, eu estou só... Eu sei que parece um delírio, né? Mas é checável, é checável. É checável. Pode olhar na internet, está tudo ali. Então, com essa história, a gente teve muitas aventuras e desventuras e também muitas parcerias, que para nós foi muito importante. Parcerias com artistas, com pessoas que nos procuravam, com gente do cinema, do teatro, obviamente, mas também da música, fora os psicólogos e todo o povo que quer entender o que a gente faz e como a gente faz, como se tivesse um mistério assim, absoluto, né, a ser descoberto, como você aqui estava supondo. Mas, então, um belo dia chegou até nós uma pessoa que eu já conhecia um pouco antes, uma artista argentina que morava na França há 20 anos, exilada. E ela veio ao Brasil e quis conhecer o grupo. Eu achei que era alguém com muita sensibilidade e que talvez fizesse sentido ela entrar em contato. Acontece que ela chegou no ensaio do grupo num dia em que veio também uma estudante de jornalismo que precisava fazer um trabalho para a escola, para a faculdade. E, então, ela queria entrevistar os nossos atores. E, então, estão essas duas pessoas que não fazem parte do grupo ali no ensaio. E a jornalista, então, começa a fazer uma pergunta. Ela tinha tudo preparado. Perguntas, obviamente, super caricatas, né? Porque já pressupondo um monte de coisa. E quando a Alejandra, que é o nome da artista argentina que mora na França, quando a Alejandra ouviu a primeira pergunta, ela imediatamente interviu, para meu espanto, e perguntou se não daria para inverter o dispositivo. Em vez da jornalista perguntar para os atores, se não poderiam os atores perguntarem para a jornalista. Então, a entrevista seria invertida. E criou uma confusão federal. A jornalista se desmoronou, assim, né? Foi internada. Ela foi destituída do lugar de entrevistadora, virou ela o objeto da enquete e se desorganizou muito. Mas aquilo abriu, assim, rasgou, abriu uma brecha no grupo interessantíssima. Fim desse episódio, passa um tempo, a Alejandra
nos propõe, de longe, já voltou para a França e tudo, e ela recebeu um convite para voltar ao Brasil, e ela aproveitou para nos propor um projeto mais longo, uma parceria. E isso aconteceu, depois de alguns meses ela veio, e a ideia dela era muito simples. Ela sentou com o grupo todo, explicou, com palavras não tão simples, porque é uma pessoa muito sofisticada e, ao mesmo tempo, muito direta e muito, como dizer assim, de uma sensibilidade extrema. Então, para ela, não tem que simplificar a linguagem porque vai falar com um maluco. Não, ela vai sustentar toda a densidade teórica da ideia dela e com a maior franqueza, e foi assim que ela conversou. Ela queria fazer com o grupo uma pesquisa sobre a cidade de São Paulo, em que os atores fossem os entrevistadores, um pouco retomando aquela cena inicial, né? E o que ela propôs é que a gente fizesse 10 saídas pela cidade de São Paulo. Para onde? Isso os atores iam propor. Então, a gente fez ali um desenho de quais seriam os lugares. Então, o primeiro lugar era a Praça da Sé. Um segundo lugar era a Estação da Luz. O terceiro era o Estádio do Pacaembu, e assim por diante. Então, começamos isso. A gente saía numa van para um lugar X, o grupo inteiro, ou quem quisesse, e, assim, meio a queima-roupa, chamava algum passante, algum pedestre ou algum funcionário para ser entrevistado. E isso durou 10 dias, não é? Foi uma experiência fortíssima, e ela ia gravando isso tudo com uma câmera. E então eu queria só contar 2 dias. Aí você me corta quando você achar que eu falei demais. Então, um deles foi na Avenida Paulista. E nós temos um ator que tem um problema na vista, então ele não enxerga a uma certa distância, e um olho vai para cá, o outro para lá. Então, o interlocutor não sabe muito bem para quem que ele está olhando, né? E esse rapaz, ele privilegia o som, e ele é um locutor, ele adora música, ele ouve rádio, ele adora fazer entrevista. Então, ele foi na Avenida Paulista como um entrevistador, né? Mas um entrevistador de uma rádio, né? Ele não estava fingindo, ele incorporou. Ele é de uma rádio X e estava lá com a câmera. E, claro que, quando você tem uma câmera na mão, as pessoas acham que é a Rede Globo, e elas vão se aglutinando. E elas querem ser entrevistadas, porque acham que vão aparecer na televisão. E ele está ali com um microfone grandão, e ele não enxerga bem, então quem vem se aproxima e acha que está saindo na televisão. E ele, então, começa a fazer perguntas, e a pessoa responde já se achando no ar, né? E ele intensifica a situação, mas a pessoa sente um certo estranhamento, porque as perguntas não são tão habituais. Que tipo de pergunta? Estou muito curioso. Do tipo assim, eu não sei se são as perguntas, ou o modo de perguntar, ou o modo de segurar o microfone, ou o modo de olhar, mas não olhar, de estar, mas não estar, de inflar um pouco a situação. Enfim, é todo um jeito que eu teria uma certa dificuldade de explicar, mas o fato é que, de repente, chega um sujeito ali, na frente dele, e começa a contar a sua vida.
Eu acabo de chegar em São Paulo, faz 20 anos que eu não vejo o meu irmão, e eu queria aproveitar essa ocasião que eu estou na televisão para ver se eu encontro esse irmão perdido, né? E está aí alguém, um sofrimento atroz, numa cidade gigante, pedindo socorro para esse ator que se dispõe a ajudá-lo. Então, se cria ali uma cena que é, assim, de um certo ponto de vista, do maior estranhamento, né? Não tem televisão alguma, não vai sair em rádio nenhuma, e tal, mas os dois a vivem como absolutamente real. E o nosso entrevistador pede detalhes, o endereço dele, o telefone por onde ele pode ser contactado, etc. E aí, então, está aí um pequeno, eu diria assim, uma minúscula conexão desse ator, que, em geral, digamos, na sua vida pregressa, foi excluído de tudo, né, da família, do trabalho, da economia, da linguagem, tal. E, a partir dessa experiência de teatro, ele tem acesso a outras coisas. Mas, quando o teatro sai para a rua, ele se reconecta, enfim, com um certo sonho dele de ser repórter de rádio, de televisão, e tem o privilégio de poder atuar como repórter de fato, entre aspas, o de fato, e é procurado por pessoas que estão numa situação limite na cidade de São Paulo. Então, ele se oferece para a cidade, ele chama a cidade, mas a partir da sua loucura, entre aspas, loucura, né? Da sua fantasia, da sua doideira, do seu jeito esquisito, e engancha, né? Então, isso que eu quero dizer, tem esses enganches. Então, esse é um episódio, se você me permite, mas eu posso já encerrar também. Um outro episódio que é muito tocante. A gente estava na Praça da Sé e, por um desses acasos assim da natureza, Deus resolveu dar para nós o cenário, né, o mais tempestuoso possível. E caiu assim um toró do tamanho de um dilúvio, e a gente teve que se abrigar debaixo de uma barraquinha de jornal, uma banca de jornal, e vários moradores de rua e loucos de rua também se abrigaram ali. E ali começa um diálogo, né, em que um rapaz com um torso nu começa a fazer uma espécie de discurso poético, profético, delirante, religioso, blasfemo, drogadito, tudo o que vocês quiserem. E é óbvio que, com isso, ele chama a atenção dos nossos atores, que vão também a queima-roupa, intensificando a situação, né? E então um dos nossos atores diz: mas você acha mesmo que você comanda o mundo, como você está dizendo? E o outro diz: é claro, porque eu vou dizer, agora vai acontecer uma trovoada. Isso foi um pouquinho antes da chuva torrencial mesmo cair. Agora vai acontecer uma trovoada que jamais aconteceu sobre a Terra. Pum, o céu cai, né? Então, está ali que ele... É verificável. Ele provou, era verificável. Ele comprovou que é ele que comanda o cosmos. Percebe como tem aí uma circulação da loucura que desfaz, justo o que você estava dizendo, quer dizer, a gente está acostumado a confinar, né? A loucura tem que ser confinada, ou tem que ser isolada, ou tem que ser eliminada, né? E como se a cidade fosse um modelo de saúde, né? Quando a gente sabe que é pura normopatia. Todo mundo é doente da normalidade, né? E não suporta. Então, quando você dizia que o louco precisa da cidade, assim como a cidade precisa do louco, a cidade precisa da loucura, absolutamente, porque o que ela tem é uma espécie de loucura blindada, né? Então, esse tipo de reversibilidade, de troca, uma espécie de fluxo esquizo que possa
nos arejar a mente, a alma e o corpo é absolutamente urgente. Então, talvez, assim, eu encerro aqui, depois a gente continua, esse pequeno... essa inversão minúscula que a Alejandra propôs, e que depois deu oportunidade para esses seres que, em geral, estão isolados ou internados ou medicalizados, atravessarem a cidade nas zonas extremas, porque Estação da Luz estão as putas, né? No estádio de futebol estão os guardas em cima dos seus cavalos, né? Preservando supostamente a propriedade privada, né, do Pacaembu, por assim dizer. Então, tudo aí são situações limites, situações extremas, onde talvez esse olhar dos loucos dá a ver alguma coisa da cidade que a nossa percepção muito normatizada e domesticada não consegue enxergar. Então, tem algo assim do olhar de uma acuidade extrema e que beira o delírio e a alucinação, que nos é absolutamente necessária para enxergar o que é que nós vivemos no nosso próprio cotidiano. Obrigado, Peter. Bom, acho que é um gancho ótimo passar para a Flávia. Ele falou da normapatia, né? Um termo muito interessante. E uma das conversas que a gente teve, e acho que é um assunto muito, muito vivo hoje, é a extrema medicalização da vida cotidiana, né? E no seu trabalho, a pesquisa mais conhecida que você fez talvez seja na área mais sensível dessa medicalização, que é nas crianças crianças e jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho e desse a sua visão sobre esse processo que a gente está vivendo hoje na sociedade, uma cidade ou uma proposta de vida, melhor falando, que está se tornando insuportável para mais e mais pessoas, e um modelo médico onde o sujeito é o responsável por aguentar isso, né? Onde o mundo não é tão questionado mais. Acho sim que a gente vive mesmo esse processo de medicalização, né? Tem uma coisa interessante de pensar, né, que é justamente tá difícil ser normal, né? Ser normal e ser normal, na verdade, não sei o que vocês acham, mas ser normal hoje em dia é fazer coisas estranhíssimas, né? Por exemplo, não gostar de dormir, não gostar de comer, competir para ver quem tem uma jornada maior de trabalho, responder e-mail em menos de... Antes era 15 minutos, passou para 10, agora é 2, né? Isso é normal, isso é super normal. Então, a gente... o padrão de normalidade está difícil de acompanhar, né? Enquanto esse processo de medicalização vem patologização da vida, né? O que a gente vai vendo é uma proliferação de transtornos, né? Então, a gente tem alguns, o DSM e o CID, que são manuais, codificam as doenças, o DSM especificamente dos transtornos mentais, e o CID tem lá o capítulo dos transtornos, que o DSM, a última versão, tem quase 1000 páginas, né? E tem coisas também interessantíssimas, né? A gente estava conversando ali atrás. Por exemplo, o DSM tem um dos quesitos que você precisa preencher para estabelecer critério de déficit de atenção. Tem lá escrito: a pessoa frequentemente se recusa a entrar em trabalhos que necessitam um longo trabalho intelectual, né? Sim, né? Quem nunca? Tem lá também, a pessoa frequentemente esquece dos detalhes, daí a gente brincou, sim, são detalhes, né? E o CID também tem suas pérolas, como, por exemplo, o transtorno de rivalidade entre irmãos. Transtorno.
É transtorno. Transtorno de rivalidade entre irmãos. Chama assim. Tá tem, certo. tem código e tudo mais, né? Então, a gente vê esse processo. O que é o processo de medicalização, né? É um processo que a gente passa a ver, passa a ler o comportamento dos indivíduos por esse viés da medicina, né? Então, os comportamentos dos indivíduos a gente lê e diz, ok, isso aqui é um transtorno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem lá uma pessoa, Maria, que está dizendo de um processo, sei lá, que está triste, que tem questões. Bom, Maria, você está deprimida, né? Quando eu coloco na Maria, bom, você está deprimida, você vai se tratar, eu paro de considerar todas as outras questões. Como é que será que a Maria vive? O que ela come? Quanto tempo ela fica no busão? Como é o trabalho? Como são as relações, né? Então, esse é um processo que coloca no indivíduo e apaga todas as questões do ponto de vista social e cultural, econômico. Eu tenho um exemplo, eu anotei o nome na minha e não posso falar cola, que talvez tenham alunos meus aqui. Então, no meu caderninho, um exemplo máximo, né, disso que a gente entende como medicalização. Teve um médico que chamou Samuel Cartwright, que ele falou em 1851, ele descreveu um transtorno, vejam que interessante, chama drapetomania. Esse transtorno, né, a doença, é uma doença que acomete apenas negros e que traz um sintoma muito interessante, a necessidade de fuga. A pessoa sai correndo, né? Meu Deus. Isso. E interessante que, então, ele coloca como um transtorno, né? E absolutamente isola de qualquer análise, por exemplo, no contexto de escravidão, né? Por que será que as pessoas queriam fugir, né? Então, isso é um exemplo máximo, né, deste processo que, então, e agora caminhando em direção às crianças, né? As crianças não estão livres desse processo, muito pelo contrário, né? A gente tem historicamente o padrão de normalidade, a normalidade da infância foi desenhado não a partir da infância, mas a partir do adulto que eu quero, né? Então, eu penso, que adulto que eu quero formar, e aí sim eu defino os padrões de normalidade, a normalidade na infância. Isso tem consequências muito ruins, obviamente, né? E, hoje em dia, a gente as crianças enfrentam esse processo. Então, por exemplo, eu vou lá dizer que o Pedro tem problemas de transtorno de aprendizagem ou déficit de atenção e hiperatividade, né? Quando eu digo isso, eu coloco no Pedro toda a questão do aprender, né? E aí eu não preciso pensar como que é a professora do Pedro, como que é a escola, quanto ganha a professora em todo o sistema escolar ou nada disso. Eu individualizo essa questão, transformando em transtorno, né? Então, eu coloco lá no sujeito e todas essas outras questões eu não levo em consideração, né? Eu fiz uma pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei as internações psiquiátricas de criança e adolescente, porque a luta antimanicomial avança, a gente tem conquistas muito importantes, entretanto, os manicômios persistem, né? E a gente estamos caminhando nessa luta, como o Babilac falou, estamos num momento de enfrentamento. Então, eu quis fazer essa pesquisa e averiguei que crianças e adolescentes são internados, né? Muitos deles com esse diagnóstico que é parecido, que é desse grupo, desses novos, os transtornos de conduta, ou então transtorno desafiador opositor, né? Que, enfim, são esses transtornos novos, que, por exemplo, meu sobrinho, quando ele está com fome, ele tem transtorno desafiador opositor. Depois que ele come, passa, mas eu vejo fortes sintomas nesses momentos. Então, fica irritado na fila também, é uma síndrome muito... É uma síndrome, exatamente. Então, o que eu gostaria como eu venho estudando saúde mental e infância há um tempo, né, eu passei a justamente me preocupar muito com a questão da segregação na infância, porque
pensando nos espaços públicos, né, de convívio na cidade e no espaço de convívio da criança, que é a escola é um espaço de segregação máxima, né? Assim, a escola foi virando um lugar para as crianças normais, né? Quem não é normal vai para outro lugar, vai para instituições especializadas. Eu não sei como foi para vocês, mas acredito que igual. Eu estudei com gente da mesma classe social, da mesma cor, da mesma formação familiar. Isso faz com que a gente cresça sem saber lidar com a diversidade, né? Então, vou contar também uma história. Eu tenho um amigo que é deficiente visual, ele prefere que eu fale cego, então eu vou falar dessa maneira. E aí, uma vez a gente ia se encontrar e não tinha celular ainda. Então, ele me ligou do orelhão em casa e falou: olha, já cheguei. Estava ali no Conjunto Nacional. Aí eu falei: então tá ótimo, me espera na esquina ali da Paulista com a Padre Manuel, que eu ia passar de carro. Ele falou: na esquina eu não vou esperar. Né? Ué, mas por quê? Eu estou esperando um pouquinho mais à frente, aqui do lado do orelhão. E aí, quando eu cheguei, eu falei: mas que saco, por que você não esperou na esquina? Era tão mais fácil, né? Era só passar e te pegar. E aí ele falou: você sabe o que acontece quando eu fico na esquina, né? Ninguém pode ver um cego na esquina que atravessa. E, de fato, né, isso acontece. Né? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a diferença, a gente não cresceu com a diferença. Então, a gente até quer ajudar as pessoas, né? Mas a gente fica nervoso nesse encontro. Às vezes, já vi situações que a pessoa vai falar com um cadeirante e fala assim, devagar. Né? A pessoa não tem nenhuma questão, enfim, não tem problemas auditivos, nem nada disso, mas a gente não sabe lidar com a diferença. Então, eu milito muito por essa causa, né, da não segregação na infância, porque eu acho que é um instrumento muito importante para que a gente justamente possa construir uma cidade, né, que caiba a diversidade e que as pessoas saibam lidar com isso, né? Babilac, eu queria te perguntar sobre algo que você começou a falar e acho um tema super interessante. O retrocesso. O movimento antimanicomial estava vindo numa onda progressiva, né, nos últimos 20, 30 anos, e a gente tem visto uma série de retrocessos ou uma série de formas de explicar situações de pessoas, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, em que se retoma a ideia de internação. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você vê isso acontecendo, como uma pessoa que lida na ponta mesmo, com quem está em sofrimento ou com quem está precisando de ajuda. O país está vivendo um momento muito traumático, né? Assim, de grandes perdas de direito. Né? E isso também se reflete no campo da saúde mental, né? E principalmente no campo da saúde pública. Né? Então, hoje nós estamos aí vivendo uma possibilidade do retorno do hospital psiquiátrico. Estamos vivendo a possibilidade no Rio de Janeiro, por exemplo, lá tem CAPS que não tem remédio, né, para os usuários, que são remédios que são importantíssimos. Então, essa falta de medicação nesse sentido aí é muito importante. Né? E também falta de investimento no campo da saúde, no campo da cultura. Estamos correndo o risco de fechamento de vários dispositivos no campo da saúde. E isso vem piorando, e a sociedade ela não está percebendo e está acomodada. É necessário que um movimento, né? Acho que aquele movimento, aquele pensamento da reforma psiquiátrica, ele está voltando. Hoje mesmo, em Belo Horizonte, teve um grande encontro de todo o serviço para discutir esses atrasos, né? De falta de investimento dentro desse dispositivo. E isso é uma coisa que vai trazer muitos problemas, né? Para a saúde pública e, principalmente, no campo da saúde mental. Então, isso vai ser uma coisa
E tem se estendido um pouco o conceito de quem é doente, né? Agora a fronteira parece que é o usuário de substâncias, principalmente quem usa crack. Aqui em São Paulo isso é evidente, né? Internação compulsória, uma pessoa que perdeu a autonomia, logo a sua capacidade de fazer escolhas, né? Hoje a pessoa que hoje eu faço um trabalho com usuário de álcool e outras drogas. Por isso que eu coloquei aquela temática, falei das drogas, né? Então hoje a questão do álcool e das drogas está vinculado à saúde mental. A droga hoje e o álcool é um problema de saúde mental. Essa é uma discussão da droga que tem que ser levada para a escola, para a igreja. Em todos os momentos da sociedade, em todos os lugares, nós temos que discutir isso, porque isso tem cada vez mais crescido e tem sido preocupante, né? Assim, muitos jovens entrando sendo usuários de drogas, né? E o crack hoje é um grande problema, assim, é um problema mundial. E tem chegado assim nas camadas mais populares, porque é uma droga fácil, barata, né? E ela tem sido um problema sério de saúde. Lá no meu trabalho, que eu trabalho num CESAM, Centro de Recuperação em Álcool e Outras Drogas, eu tenho me deparado com situações bem conflitantes e difíceis, né? E essa falta de recursos, né? Que ele vem diminuindo. Mas é uma situação que todos nós temos que se preocupar, debater, discutir e se preocupar, entendeu? Sem dúvida. Peter, aliás, eu vou até falar com o público, gente. Daqui a pouquinho eu vou pedir que vocês entrem na conversa também. Então, quem tiver dúvida, já vai se preparando aí. Você ia falar que eu ia falar sobre o... Sim, eu vou te perguntar. Vou te perguntar. Se eu passar para o Peter rapidamente, a gente daqui a pouco passa o vídeo antes de abrir para o pessoal. Peter, é muito interessante quando você colocou essa fronteira que não existe de maneira muito clara, né? Entre quem é o louco de carteirinha, quem não é, o conceito de ser normal, algo altamente questionável. E ali atrás a gente estava conversando e me surpreendeu como todo mundo ficou em dúvida, até os especialistas aqui que tratam disso na hora, quais são os termos mais corretos para tratar pessoas nessa condição. Se é pessoa em condição de sofrimento, se é louco, se é transtorno psíquico. Como a linguagem também é algo muito central para estabelecer fronteiras, né? Entre níveis de loucura, níveis de normalidade, do que é aceito. Eu queria que você discutisse um pouco isso, em que ponto você acha que está e quais as palavras que você acha as mais adequadas, se faz sentido a gente falar disso. Rapaz, isso é muito complicado. Uma vez a gente... saiu um artigo no jornal sobre o grupo de teatro e o articulista escrevia assim: essa peça magnífica mostra que os doentes mentais podem fazer coisas que ninguém imagina. E a gente leu isso no grupo. Um dos nossos atores disse: doente mental é esse jornalista. E com toda razão. Quer dizer, eu entendo todo o esforço de uma depuração da linguagem, de camadas de preconceito de todo tipo, né? E, então, o politicamente correto tem a sua importância, eficácia, mas tem um momento em que tudo vira quase uma espécie de evitamento em que mais se vem à tona aquilo de que está... vem à tona o preconceito que está tentando se evitar expressar. Então, eu não sei, às vezes, louco, doido... assim,
ok, usuário, portador de sofrimento psíquico, tem, quer dizer, a terminologia é vastíssima. Mas eu me pergunto se se a gente não deveria assim endoidar um pouco, né? Na linguagem também, inventar outros termos, deixar de ficar preso numa espécie de censura contida, em que vai sair a palavra mais pura, quando todo esse universo é de uma mistura, de um risco, de uma extrapolação, de um transbordamento. É óbvio, a linguagem carrega um fascismo, ela carrega uma exclusão, ela carrega uma história, e ela é um marcador importantíssimo, não é? Porque é através da linguagem também que se produzem assassinatos. Tem um autor muito importante para pensar isso, o Jean-Pierre Faye, que é um filósofo francês, fez um estudo bem aprofundado sobre como é que, digamos, antes da ascensão do nazismo, a linguagem foi sendo já um dispositivo pré-genocida, né? Vamos deixar os nazistas de lado, porque a gente tem exemplo aqui muito mais simples. No nosso contexto pré-golpe, né, a mídia foi incorporando um tipo de diabolização do partido no poder, da Dilma, etc. Mas essa diabolização já era uma preparação de que a única coisa possível a se fazer é se livrar disto, né? Ou seja, houve uma naturalização dessa destituição que fez com que o golpe já não pudesse ser chamado de golpe. Ou seja, deu-se um golpe através da linguagem que evitou que aquele golpe institucional, que era um golpe, fosse chamado de golpe. Num certo sentido, a linguagem precede, e pela linguagem, não é, se prepara a aberração, não é? A linguagem vai naturalizando. Então, são esses dois polos que, às vezes, é difícil de pensar conjuntamente. Mas você teve uma outra, porque eu estou com um esquecimento assim, de coisas recentes, aquela coisa daquele alemão, como é que chama mesmo? Não sei. Mas você tinha uma perguntinha no começo, a primeira, já era essa? Era meio essa da linguagem, mas da fronteira mesmo, que se perde, né? Entre quem é de carteirinha e quem não é. É isso, então, é sobre a fronteira. Eu sou um defensor um pouco assim esquisito, de um certo devir louco nosso, para que o louco possa devir outra coisa também. Então, essa questão da fronteira, ela já é uma, como dizer, já é um problema, né? A cada vez que se traça uma fronteira, não só entre nações, entre raças, entre classes, todas as fronteiras deveriam ser o tempo todo problematizadas e questionadas radicalmente. E não quer dizer para diluir tudo e uniformizar, ao contrário, as fronteiras deveriam ser problematizadas para poder pensar os trânsitos, né? E eu acho que um dos trânsitos, ela falou muito bem da diversidade, né? Um dos trânsitos que a gente deveria poder exercer, praticar, intensificar,
é esse. Há uma tribo na Polinésia, tem um romance que o Stefan Zweig escreveu, chamado Amok. E nessa comunidade, todo mundo tem direito de enlouquecer uma vez por ano. É um direito instituído. E, nesse dia, o sujeito faz o que ele quiser. Inclusive, sai correndo com uma faca na mão e assassina o primeiro que ele... Então, todo mundo se cuida, que esse aí é o amok dele. Entendeu? Agora, claro que... mas, enfim, tem um lugar social para uma loucura, uma data, um ritual e também um cuidado. Agora, não acho que a gente deve imitar a cultura do amok, mas o que sim a gente deveria poder repensar os espaços de, digamos, transbordamento que a nossa cultura oferece hoje em dia. Não pode ser só um museu, não pode ser só um espaço glamourizado da arte, e não pode ser só o manicômio. Num certo sentido, é uma espécie de vetor esquizo que já nos atravessa, mas que, ao mesmo tempo, é impedido. Como dar lugar, não institucional, não é? Mas como assim repensar a nossa cidade em função disso? É uma pergunta. Vou furar a fila e voltar para você, porque acho que tem a ver um pouco com o que o Peter acabou de falar. Você tem uma palavra muito boa para se referir aos seus companheiros de banda, que é o tantã. E queria que você falasse um pouco sobre a sua banda e contasse um pouco do sentido dela, misturando... Só retomando ali o lance do Peter, lá em BH, teve uma conferência dos usuários, lá tem uma associação de usuários de saúde mental. E aí os usuários fizeram questão e exigiram que fosse chamado de cidadão em sofrimento psíquico. Uma exigência deles, né? Ser intitulado dessa maneira, assim. Em vez de ser o portador de sofrimento psíquico, fizeram a exigência de ser cidadão. Vou colocar cidadão. Retoma a sua pergunta aí. Só para tantã. O Trem Tantã, gente, é um grupo musical, fruto de uma experiência minha, assim, com vários... usuário? Agora você me confundiu. Você que é tantã mesmo. Então, assim, na realidade, o Trem Tantã ele é fruto dessa reforma psiquiátrica. Se não fosse a reforma psiquiátrica, jamais existia esse grupo Trem Tantã. Então, o Trem Tantã é um grupo que começou a fazer um trabalho com música experimental, com música contemporânea, porque, quando eu entrei lá no serviço, a ideia, o paradigma que estava no ar era desenvolver essa estética de arte contemporânea. E eu fiz um primeiro CD muito bacana, com muitas experimentações, com muito delírio, com voz dos usuários, relato da vida deles. Um disco muito bonito, intitulado Trem Tantã. Depois partimos para uma outra pesquisa, que, como eu falei anteriormente, para trabalhar os aspectos da cultura brasileira, e maracatu, e chegamos no samba. E fizemos um trabalho chamado Samba Bilolado, né? Um samba bilolado, que, na realidade, não é um samba, mas é esse samba, o samba do crioulo doido, né? Assumindo assim, toda essa poética, essa imagética do louco mesmo, em plena liberdade, né? Porque ali tinha composição deles, e, a partir desse investimento em cima do samba, surgiram vários compositores, vários poetas, sambistas, né, que começaram a compor a partir dessa temática do samba, e que se identificaram profundamente, e tem sambas maravilhosos. Fizemos um CD autoral, todo de composições dos usuários. Surgiram a Rose, essa que está no centro aí de amarelo, compôs mais de 60 sambas. A Rose ela é do Recôncavo Baiano. Recôncavo, imagina,
o que essa mulher traz, né, no seu campo ancestral, aí, né, lá do Recôncavo baiano, grande sambista. E o Trem Tantã, na realidade, ele faz uma metáfora desse trem que saía de Belo Horizonte para Barbacena, que levava muitos loucos para lá, né? Os loucos e a Barbacena iriam de trem. E aí fizemos essa alusão, essa analogia, mas não um trem para Barbacena, mas um trem para a liberdade, um trem que circulasse e que atravessasse a cidade, né? A loucura levando alegria, levando samba, e levando toda a diversidade cultural que é produzida dentro da oficina e também toda a diversidade cultural produzida por eles, todas as poéticas, né? Então, é um grupo que a gente procura ter uma... Tem como você passar outra foto aí? Por favor. Aqui acho que não tem mais a foto, mas temos o vídeo. Então volta lá. Então, é um trabalho que a gente procura desenvolver, tirar o louco daquela condição que é vista como um cara babano, sem potência. A gente investe toda num visual, tudo é pensado, né? Desde o figurino ao discurso que o usuário vai estar falando, porque, como ele está dentro de um movimento muito politizado, então sempre a plateia é sempre ligada à saúde. Então, se tem uma entrevista com a TV ou com a rádio, a gente faz ali se prepara antes daquela entrevista para passar essa imagem sempre positiva do louco, do movimento, do Trem Tantã, e sempre procurando ter uma discussão política sobre o trabalho, né? Então, isso a gente sempre potencializando uma imagem positiva. E aí, no centro, hoje o grupo é constituído de 15 pessoas, né? Essa foto que está aí é um show, por exemplo, em Salvador, na Concha Acústica. Assim, Então, é um trem que já andou de avião, né? Imagina. Fomos de avião. Assim, imagina assim, entrar num trem com 12, 10 loucos, assim, é uma coisa impressionante. Pessoas que nunca imaginaram andar de avião e ainda fazer um show no Teatro Castro Alves. Nesse show, por exemplo, teve a participação de Margarete Menezes, Tony Garrido, teve alguns sambistas. Então assim, imaginem para essas pessoas que estavam na periferia, estigmatizadas de louco, marginalizadas, fazendo esse transe a partir da arte, né? A partir do samba. Então, assim, a arte dando sentido para elas, tirando ela de uma situação marginalizada, estigmatizada, e elas dialogando. Imagina a felicidade de uma pessoa dessa dialogando com Tony Garrido, como era um caso lá de um usuário que é sambista, que gosta de sambar. Quando ele chegou ao lado do Tony Garrido, ele ficou numa felicidade muito incrível, né? Então, é a arte possibilitando essa circulação, esse contato e esse engrandecimento desses indivíduos, né? Então, o Trem Tantã é esse trem que leva os indivíduos, que faz esse atravessamento pela cidade, proporcionando inclusão e dando status para ele de artista. Esse é o sentido desse trem. É um trem que atravessou a minha vida. Turma, vou abrir para perguntas. Quem quer participar? Quem quer entrar na conversa? Eu estou vendo um pouco a mão levantada. Se puder aumentar um pouco a luz no público. Tem uma pessoa aqui, uma ali. Deixa você antes. Pode ir? Por favor. Levanta. Eu sou o Nelson Maca, de Salvador. Eu vi aqui já a gente permeando uma discussão que sempre me interessou e me intrigou. Inclusive, nesse interesse, né, que tem pelo assunto, eu já visitei lá, por exemplo, no Engenho de Dentro, né, Hospital Nisa Silveira, e tomei um cuidado de visitar mesmo, de ler tudo, ver os vídeos, etc. e tal. E eu fiquei meio assim, inclusive visitando um projeto chamado Loucura Suburbana, que é o bloco, né? Um bloco de carnaval que tem lá. Mesma linha de trabalho seu, Babilac. E eu saí intrigado. Como eu sou uma pessoa do movimento negro há muito tempo, né? Que os textos, as biografias, não colocavam muito essa questão da negritude.
quando 95% do que eu vi lá eram negros, dos loucos. E eu sou uma pessoa de letras, né? Eu sou da área de letras e já meio que forçosamente orientei alguns trabalhos de psicologia lá em Salvador, onde os alunos da faculdade da Universidade Federal não conheciam o Frantz Fanon. Então, para mim, era muito estranho eu estar na Bahia, né? E eles não discutirem racismo, escravidão dentro da escola de psicologia. E esse conceito eu posso estender também para sexismo, homofobia, né? Que, na verdade, são as grandes doenças que a gente carrega e que hoje estão explícitas, né, pelos movimentos, pela politização das demandas, né? Essa é na verdade, uma pergunta ou um pensamento, né? A gente também, outra questão que se coloca muito interessante é a questão da linguagem, né? A gente tem loucura, um dos sintomas, com a desarticulação da linguagem. Ou o silêncio, né? Uma pessoa que entra em silêncio, de repente, ou então a desarticulação, não falar coisas com coisas, né? E aí, quando a gente começa a pensar um pouco da arte enquanto transgressão, vou dar um exemplo, o hip-hop, é muito comum as pessoas falarem o hip-hop me salvou, o rap me salvou, né? E eu fico pensando, será que a loucura também não salva certas pessoas de uma opressão muito forte? Será que, pensando como o Cioran pensa sobre os mendigos, né? Será que não está ali na mendicância, de repente, a liberdade que a sociedade não promove, né? Não oferece? Então, eu queria perguntar um pouco sobre isso, né? Que tem a ver muito com o que a Flávia coloca, né? Da gente tirar a loucura enquanto uma questão individual, pessoal, e colocar dentro de um sistema que passou pela escravidão e que mantém o racismo, e que mantém a exclusão, né? Onde os espaços da cidade são espaços que não são para a gente. Uma coisa cruel que a gente enfrenta no nosso movimento social é que também uma forma de negar a cidade para a juventude negra é o extermínio. Ainda pior que o internamento, ainda pior, né, que a prisão, é o extermínio físico. A polícia da Bahia mata 76% das pessoas mortas pela polícia da Bahia são jovens negros que giram em torno de 16 anos de idade. Então, ainda mais cruel, né? Talvez, que é o internamento, que todos esses elementos, que a prisão, que é uma fábrica também, né? Já se fala hoje tem até uma expressão bacana que eles falam, que é pensar o cárcere como um grande parque de indústrias, né? Tem um sistema já que é industrial carcerário, que eles falam. Então, realmente, o cárcere hoje é um trabalho, é um arvorado do capitalismo, né? Como são os hospitais. Então, eu queria ver se vocês poderiam falar um pouco mais disso, se possível. Ótimo. Como é que vocês pensam dentro da atuação de vocês? A questão, eu, logicamente, pergunto especificamente sobre o racismo, que é o meu assunto, mas também da questão da repressão à sexualidade e outras repressões, né? Será que a gente não está criando a loucura, na verdade? Ótima colocação. Alguém quer pegar o gancho? Peter, Flávia? Como que você chama? Maca. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que você traz uma questão que me fez lembrar uma conversa que eu tive com meu pai outro dia. A gente estava falando dos filmes que retratam o Holocausto, né? E aí meu pai estava dizendo, acho que o cerne talvez não seja a gente discutir a câmara de gás, né? O trem, tá? O cerne da questão é a gente pensar, né, os horrores que nós, humanos, somos capazes de cometer quando a gente considera o outro um inimigo. Então, da mesma forma, eu acho que, quando a gente está aqui debatendo e falando desse tema, a gente não está aqui falando... Eu não estou aqui defendendo ou dizendo defendendo o problema do louco. Né? Não se trata disso. Eu não sou da luta antimanicomial porque eu quero garantir direito para esse pessoal. Né? A luta, quando a gente vai dizer justamente a favor da diversidade, é uma luta muito importante
também lembrando, também tendo como cerne justamente essa questão de que somos capazes de cometer atrocidades quando a gente divide a cidade e a sociedade entre merecedores e não merecedores, entre vencedores e perdedores, entre normais e anormais. Então, eu entendo que toda essa discussão diz mesmo, né, quando a gente vai defendendo a diversidade como um instrumento, né, de luta e de construção de algo potente e melhor, né? Então, eu acho que a gente está falando justamente nessa divisão, perdemos todos, né? Porque aí a gente constrói, como eu disse anteriormente, uma sociedade intolerante e com isso perdemos todos, não apenas os negros, não apenas os malucos, não, né? Perdemos todos. Um livrinho escrito por um pensador africano chamado Achille Mbembe. Você deve conhecer. É um seguidor do Frantz Fanon e acho que um dos maiores pensadores da atualidade. Ele escreveu um livrinho chamado Necropolítica, ou seja, a política da morte, do assassinato, sistêmico, estrutural, planejado, calculado e universalizado. Ou seja, isso é uma coisa, né? Poder explicitar que políticas que são inventadas e postas em prática para consumar genocídios de populações que, segundo uma certa concepção muito difusa, não merecem viver. Porque o mundo está dividido assim: os que merecem viver e têm que ter a sua saúde, a sua inteligência, a sua performatividade otimizada, e aqueles que são descartáveis, que não merecem, não precisam, já não servem, né? Quando houve o movimento das escolas, os estudantes que ocuparam uma das escolas, secundaristas, de uma escola mais periférica, dizia com muita clareza: eu sei que nós somos descartáveis e que a nossa escola não é feita para educar, mas para excluir. E que, portanto, um pouco ele dizia, como é que a gente vai transformar isso que é lixo, descartável, né, no espaço de vida e de afirmação da nossa potência. Estou inventando os termos, ele não falou assim, mas era isso. Então, essa necropolítica, essa espécie de genocídio de contingentes gigantescos, que são, obviamente, que é a herança escravagista do Brasil, que está totalmente presente, e a gente está, ele falou bem, recuando. Então, eu diria assim, a gente vai lançar um livro, a nossa N-1 Edições vai lançar um livro crucial para pensar isso, que é Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. Esse livro sai em março, é absolutamente imprescindível para repensar esse problema do racismo. Mas eu diria ainda que, assim, só para arrematar, que o nosso panorama político, de fato, é sinistro, porque há em curso uma guerra, né? E, digamos, a expulsão dos craqueiros é apenas um episódio minúsculo de uma guerra em curso, em que se trata de eliminar, de deletar da cidade, né, isso que é um lixo, que se considera
um lixo. É óbvio que isso aí, felizmente, há suficientes, eu não sei se é suficientes, mas há movimentos vários, de algum modo, resistindo e se contrapondo, e talvez o que um amigo meu disse há poucos dias atrás, talvez nos sirva também para pensar o reverso dessa moeda, ou seja, a direita saiu do armário, total, não tem pudor nenhum, e vem com tudo, contra tudo aquilo que sempre a irritou, e vem com tudo. Agora, você pode dizer, bom, a direita está vencendo, mas também, aí eu trago a conversa do meu amigo, que diz assim, ele foi criado numa fazenda em que havia criação de porcos. Então, ele se acostumou desde cedo com aquele grito horrendo, né, de um porco esfaqueado. E ele, então, tentou usar essa imagem para dizer a direita não está vencendo, a direita está dando o grito do porco, porque ela sente que ela perdeu tantas coisas. Agora você diz, perdeu? Como assim? Ela está ganhando. Sim, mas há fronteiras que antes eram absolutamente claras, de a família, de gênero, de raça, que, de algum modo, estão se movendo essas fronteiras. E talvez a direita esteja dando o berro, não do vencedor, mas daquele que, de algum modo, está perdendo a batalha. Mas eu diria, eu dei duas posições contrárias, acho que a gente deveria sustentar as duas. Estamos em guerra e eles vêm vindo com tudo, e, ao mesmo tempo, estão acontecendo coisas que já deixam a posição deles numa espécie de caducidade. Boa noite, meu nome é Humberto. Eu queria entender uma coisa, qual que é a diferença do defeito de caráter para o louco? O Santos Dumont fez o avião. Aí ele se matou porque ficou sabendo que o avião se transformou para avião para guerra, né? Vou engajar no que ele pegou e falou. Uma pessoa que estudou muito, vamos supor que é um governador. Cara, qual que é a diferença? Defeito de caráter ou louco? No sentido assim de roubar sem necessidade, tendo condições de ter uma vida boa. Mas outra coisa também a pessoa inventar um míssil com tanta inteligência. Qual que é a diferença de defeito de caráter? Ao invés de inventar um míssil, fazer coisas boas, planejar harmonia, essas coisas. Porque eu não consigo entender o sentido assim de a pessoa ser tão inteligente e usar a inteligência dele de uma forma... É defeito de caráter? É loucura? Eu queria que vocês são psicólogos, são estudados, tudo, que vocês me dessem informação, porque eu não estou entendendo mais nada, eu já não sei. Vocês falam do maluco, mas eu acho que o maluco é até mais normal do que muitas pessoas que dizem que... Porque maluquice é uma doença. Ser bipolar é uma doença, é horrível ser bipolar. Agora, uma pessoa que chega a ter condições de tipo, ser um governador, ter dinheiro, rouba o povo. O outro inventa avião para passear, transforma o avião dele em guerra. O outro faz um míssil. Aí eu queria, só para concretizar, entender qual é a diferença, defeito de caráter ou o cara é incumbido, assim, ele tem uma loucura lá dentro? Eu só queria entender isso. Vamos fazer mais duas, e aí a gente pega... Opa, aqui. Opa, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o grupo pelas falas. Me sinto muito honrado de estar aqui presenciando isso. O meu nome é Fábio Medeiros, eu sou psicólogo e psicanalista, eu já estou na questão social e saúde mental há 10 anos. E a minha história com esse grupo específico começou no sul do Pará, num CAPS, como bem foi citado pelo Babilac.
E eu via uma questão muito difícil naquela cidade de 20 mil habitantes, que eu, de repente, imaginei que em algum momento isso fosse ser um pouco diferenciado aqui em São Paulo, né? Eu saí de um microcosmo de 20 mil habitantes para um mega de 12 milhões. E eu fico muito feliz de ouvir duas histórias de Vitória, né? Onde a arte foi utilizada como instrumento de resgate, né? Esses cidadãos aí foram pedir, inclusive, né, para serem chamados de cidadãos, porque isso é negado desde a socialização primária junto à família, e isso não é um juízo de valor, é uma questão de falta de informação mesmo, conforme eu percebi no meu trabalho. Mas, falando de coisa boa e não da problemática, eu queria perguntar para o Babilac e para o Peter, de maneira breve, o que foi mais difícil nesse processo de integração dos pacientes loucos, né, falando de uma maneira um pouco mais científica, dos psicóticos, se o trabalho foi mais difícil com eles, na integração inicial, ou com a família. Eu sou terminantemente contra, né? Eu estou na luta antimanicomial desde a minha formação acadêmica, mas eu vejo também a questão de como é que essas pessoas vão sair desse espaço de negação e voltar para uma família que não está preparada para recebê-los. Então, eu queria saber, assim, de maneira breve, o que foi que vocês sentiram dentro do trabalho de vocês, que eu bato palmas mesmo. Porque, infelizmente, é uma exceção o trabalho de vocês. Eu vim do Norte para cá, eu sou de Belém do Pará, e é muito raro. Eu posso falar, inclusive, pelo Nordeste, Babilac, que veio de lá também, que essa questão ainda é uma fronteira, um paradigma que está muito lá atrás, muito lá atrás. Então, humildemente, eu queria ver assim, como é que é isso. Obrigado. Eu sou arquiteta e me interessa muito esse assunto de urbanismo, então eu queria perguntar para a Flávia, né? Existe algum mapeamento geográfico onde a gente consiga identificar quais são as maiores incidências de acordo com as regiões, principalmente se tratando de crianças? Porque eu estava aqui pensando enquanto você estava falando. Eu imagino que, em determinadas regiões, alguns transtornos sejam mais reincidentes. Porém, em zonas periféricas, eu acredito que o acesso a essa informação seja muito menor. Então, eu queria entender, assim, existe alguma forma ou algum mapeamento geográfico para que a gente possa identificar já na fase infantil das crianças quais intervenções urbanas poderiam ser feitas para poder sanar algum desses problemas? Vamos fazer uma rodada de resposta. Quem quer assumir a primeira? Meu nome é Raquel e eu queria fazer uma pergunta que o Peter tinha falado um pouco dos loucos passarem para esse lugar de entrevistador. E a gente tem, por exemplo, alguns exemplos de rádio, como a Rádio Tantã em Santos. Eu queria saber se vocês pudessem falar um pouco da importância dos meios de comunicação nisso, porque, mais do que dar voz a essas pessoas, é criar possibilidades de que elas sejam escutadas. Então, qual vocês acham a importância dos meios de comunicação nisso, que isso já se relaciona com a arte, eu acho que a tecnologia e a arte, para essas pessoas se comunicarem por elas mesmas e não tendo um mediador falando por elas. Ótimo. Vamos fazer uma rodada de respostas. Então, você quer responder essa? Aproveitar. Responder ao amigo primeiro lá do Belém, Pará. É o seguinte, lá em BH, o projeto da luta antimanicomial, ele funciona em rede. Então, essa rede ela é muito eficiente. E a participação da família dentro desse processo lá é fundamental. Inclusive, assim, a família foi essencial para o sucesso por exemplo, do Trem Tantã, por exemplo. Nós tínhamos um caso lá de um usuário que ele tinha identidade, tem um nome, extraditado, porque ele não responde por ele. Como é que chama isso? É o termo. Como? Interditado. Exatamente. Aí, o pai dele levava ele constantemente. Ele tinha um guia, o pai dele levava ele constantemente para os ensaios, os shows, entendeu? Então, ele tinha um déficit assim,
ele não era nem tanto loucura, era mais um déficit, um problema ali de família ali, que ele cresceu, era um cara enorme, mas bem infantilizado. Aí o pai dele ia constantemente... foi um parceiro incrível para o Trem Tantan. Quando era o pai, era o irmão. E, às vezes, era irmã. Então, assim, aí lá tinha e tem ainda reunião de familiares. No centro de convivência vai ter uma festa comemorativa, um São João, um Natal. Hoje, lá em Venda Nova, um bairro que eu trabalhei, a festa do Natal, o São João, é produzida pelos familiares. Os familiares assumiram a festa. Eles que realizam toda a produção da festa. Então, isso é muito importante, né? O familiar entra como um parceiro ali também do poder público, que é muito importante, ocupando esse espaço e trabalhando. Consegui responder a sua né? Em relação a essa pergunta muito bacana sobre os meios de comunicação, eu acho que é um lugar que a gente tem que atacar, porque as universidades não estão preparadas para receber um louco. Por exemplo, eu vou falar para vocês um fato. Lá no Grupo Trem Tantan, no início, eu que falava pelo grupo. Então, fazendo um trabalho de empoderamento, de esclarecendo os usuários, preparando eles, e conseguimos criar um empreendedor, um cara que entrar com o projeto na lei de incentivo. Quer dizer, conseguimos isso, mas preparamos o indivíduo, criamos um currículo para ele, fomos trabalhando para ele, entramos com um projeto na lei de incentivo e aprovamos. O nosso DVD foi a partir de um trabalho como esse que nós fizemos. Contratamos, chegando à sua pergunta, fizemos um DVD, contratamos um assessor de imprensa, um escritório para divulgar o trabalho. E um dia eu estou em casa, o cara me liga: ô, Adelac, você tem que estar na TV tal hora para dar uma entrevista. Eu falei: não é comigo, não. Eu não respondo por isso. Você vai ligar para o Mauro. O Mauro é do grupo, é usuário, é louco, ele que vai falar pelo grupo. Eu nem vou lá, assim. Entendeu? O cara, ele, de um escritório de comunicação, ele não sei, ele tremeu na base. Puxa, que situação, né? E aí eu só passei o telefone, que aí é desse jeito que começa a inclusão. E aí, desmontando os estigmas, os preconceitos, né? Ele ligou para o Mauro, e aí, será que vai acontecer, né? E aí o Mauro é um cara que se articula muito, um cara muito articulado, é o trompetista do grupo, é o cara que fala muito, o cara fala muito bem. Foi super alinhado, assim, né? Assim, já faz parte da categoria dele. Ele foi dar entrevista em vários meios de comunicação, mas os meios de comunicação não estão preparados para receber. Isso é uma matéria que vocês, como professor universitário, colocar isso dentro da universidade, essa questão. E nas escolas de comunicação, como receber um usuário de saúde mental. Porque hoje, no Brasil, existem vários grupos, como o PIT e como o Trem Tantan, produzindo arte. Produzindo arte. Inclusive, um dos grandes sonhos meus é produzir um festival de arte, de música doida. Porque entendeu? Existe vários grupos musicais espalhados pelo Brasil produzindo música, e música de qualidade, que a gente tem que quebrar esse preconceito dentro da própria cultura, porque a própria cultura não está sabendo disso. Você tem que levar para o secretário, a gente tem que estar dentro dos editais, propondo, criando residência, tendo mais debate nesse sentido, ampliando, criando diálogo entre o mundo da rua, que sou eu aqui, com o mundo da universidade, quebrando esses paradigmas, criando outros movimentos, né? Então, essa pergunta sua é interessantíssima, porque os meios de comunicação é importante. E, para fechar essa questão, vou contar aqui um fato que é muito triste. Uma vez, o trem já deu milhões de entrevistas, né? E já virou tese, discussões, monografia. E tem uma pessoa que fez um trabalho sobre o trem, e aí foi muito assim, bem recebido o trabalho dele, nós recebemos ele com muito carinho,
passamos todas as informações, e essa pessoa, em seguida, ela tornou-se até um professor universitário. Aí, um dia, eu liguei para a pessoa, você sumiu, camarada? Aí ele falou assim, a gente não se comunica mais com as fontes. Sim, não tem ligações com as minhas fontes. Eu digo, puxa, porque assim, a gente quer ser fonte, objeto de estudo, mas nós queremos ter compromisso, né? Comprometimento. Aquilo me machucou profundamente. Então, hoje, quando chega um jornalista ou alguém para pesquisar o trem, eu já coloco um monte de questãozinho, né? Porque esse dado foi hein? Que ele falou assim, a gente não tem relação com as fontes. Eu digo, puxa vida, eu me senti assim, objeto do objeto. Deu para responder? Temos mais algumas coisas interessantes. Pedro, quer pegar? Pode. Tem uma que é bem interessante. Tem uma pergunta para ela. Uma pergunta para a Flávia. Bom, eu primeiro compartilho da sua questão. Quem que está maluco nessa história, né? Quem que é maluco? Quem quer discutir gênero ou quem vai no aeroporto com cartaz de bruxa? São questões absolutamente atuais que a gente vai vivendo. Assim. Uma coisa que vou tentar, vou falando, tá? Tentando responder tudo isso. Acho que como se chama? Kelly. Essa pergunta que você fez, quer dizer, tem lá um mapeamento geográfico de transtornos em relação à infância. Conversa um pouco com como você chama? Você que perguntou como você chama? Wellington. Com isso que você perguntou, Wellington, na medida em que o que eu vi, né? O que eu tenho visto nesses meus estudos, né? Às vezes, teve uma situação, por exemplo, que eu trabalhava em outro município, que a gente recebeu a notícia que tinha lá um bairro que tinham 40 crianças com transtorno de aprendizagem. Então, a gente tinha que fazer o psicodiagnóstico dessas crianças. Acontece que, quando a gente foi ver a situação, era um bairro de um município pequeno que tinha um transporte. Então, por dia, as crianças vinham de manhã, voltavam de noite, passavam o dia no município. As famílias eram analfabetas, não tinha quem acompanhasse, enfim, as lições ou qualquer coisa assim. Então, como é um pouco parecido com o que eu disse da medicalização, a gente tem que tomar cuidado para não dizer as pessoas que nascem nesse lugar nascem com esse transtorno, né? Mas talvez isso, né? O que este território, o que os indivíduos que habitam esse território dizem sobre a vivência nele, né? E aí sim eu acho que dá para a gente pensar os transtornos ligados ao território. Quer dizer, o que as pessoas que habitam esse lugar vivem, né, como potência e sofrimento deste modo de ser e viver esse lugar. Agora, de qualquer forma, o que lá na minha pesquisa, as crianças que iam para esse hospital psiquiátrico que eu pesquisei eram de territórios diversos, tinha gente de até outros estados. Isso, como eu disse, dificulta muito qualquer tipo de, né, a pessoa sai lá de outro estado, vem fazer tratamento aqui e volta, ou a família mora num bairro super distante e não consegue fazer visita, né? Então, de qualquer forma, as pessoas devem fazer lá os seus tratamentos no lugar onde elas moram, de qualquer forma, né? Depois, se você quiser, eu compartilho a pesquisa sobre internação nos manicômios. Não sei se eu respondi. Só queria meter o bedelho aí numas outras respostas. A gente queria dizer da importância mesmo de eventos como esse e das questões da imprensa e das mídias. Tal. A gente precisa de vocês. Porque eu digo, nós militantes da luta antimanicomial, às vezes a gente fica falando com a gente mesmo. Então, a gente, de fato, precisa de vocês, a gente não sabe muito fazer isso, né? Então, a gente precisa de vocês para divulgar
luta para divulgar os questionamentos que a gente faz e o que a gente defende, né? Então, por isso a importância de eventos como esse, a exposição da Nise e assim por diante. Será que foi isso? Acho que sim. Mais alguma? Sim? Alguém? Isso. Vou passar para o Peter, últimas palavras, porque já estamos estourados no nosso tempo. E eu não queria deixar ele sem resposta. A diferença da... O que é falta de caráter, o que é loucura. Eu vou pedir permissão só para dizer uma palavrinha sobre a mídia. Não acho que o problema da mídia seja só das minorias, é de todos nós. Há um sequestro absoluto da mídia nacional, toda ela, eu diria assim, por uma espécie de máfia tentacular que literalmente sequestrou múltiplas vozes. Não adianta querer representar os negros, os LGBT, as mulheres, isso e aquilo, quando o sistema todo é assim de um achatamento da multiplicidade. Então, assim, enquanto a gente não quebrar, e talvez com uma certa violência, o monopólio da mídia, dessas grandes corporações, a gente vai estar submetido a esse vampirismo em que ela pretende falar por todos. E isso é uma absoluta aberração. Então, não é uma luta só dos loucos, só desse, é a luta de todos. E a gente está submetido a um monopólio de décadas, e que, quando o PT teve no governo, não teve coragem de mexer nisso, infelizmente. E foi isso, inclusive, que ajudou a desembocar no golpe do qual a gente vive os efeitos hoje. Quanto à tua pergunta, meu caro, puxa vida, eu não sei, eu não tenho resposta nenhuma para isso, porque assim, o que um governador do Rio... Oi. Qual que é a diferença? Defeito de caráter para maluco? Eu não sei. Eu não sei, porque eu diria... o maluco, do ponto de vista em que a gente está tratando e pensando, não tem nada a ver com esse... com esse mau caráter que tem o iate, que rouba o Estado. Isso aí é outra coisa. Isso aí não tem nada a ver com loucura. E esse defeito de caráter, a meu ver, isso aí não é individual, é um sistema capitalista que incentiva o lucro absoluto e a exploração absoluta e a propriedade privada elevada à sua enésima potência. E é isso que determina quem vence e quem perde. Mas isso é um sistema muito maior do que um caráter individual. Quer dizer, tem um sistema que intensifica esse impulso e produz monstro. É isso. E, com isso, encerramos o nosso último Brechas Urbanas do ano. Agradecer demais a presença do Peter, do Babilac, da Flávia, de todos vocês. Dizer que foi um ano muitíssimo interessante. Agradecer a equipe do Itaú Cultural e recomendar que ninguém perca a exposição da Nise da Silveira. Muito obrigado, gente. Foi um prazer.
Obrigada.